Bom dia. Hoje vamos falar sobre a Revolução Russa de 1917, particularmente o período que decorre entre fevereiro e outubro. Em 1917, no quadro da Primeira Guerra Mundial, a Rússia era a potência imperialista mais debilitada, com uma economia essencialmente rural e com um regime político marcadamente atrasado, designado de czarismo, que era encabeçado à época por Nicolau II. Apesar de ser o maior império do mundo, o Império Russo era aquele que havia sofrido mais perdas humanas com a guerra e aquele que compreendia a maior desigualdade social, legitimada pelo próprio czarismo, que protegia a riqueza de uma elite política, financeira e religiosa. Ora, é nesse contexto que em fevereiro de 17 ocorre uma grande manifestação de mulheres operárias, reclamando melhores condições de vida. Manifestação essa que não foi reprimida pela polícia. Associando-se àquelas mulheres, muitos operários entraram em greve e constituíram sovietes, conselhos de base, à semelhança de soldados e camponeses. O regime czarista, encabeçado por Nicolau II, bastante fragilizado, cai. É então constituído um governo provisório, não eleito, de liberais e socialistas. O governo, encabeçado pelo socialista Kerensky, que vocês veem na imagem, institui uma série de medidas que podem ser designadas de progressistas: liberdade de expressão, direito à greve, fim da discriminação legal em função da nacionalidade, religião ou origem social. Contudo, o novo governo, apesar das promessas, não retira a Rússia da Grande Guerra. A consequência é o agravar das condições de vida, da contestação social. Vai nascendo assim um poder dual, uma dualidade de poderes, característica comum de todas as épocas revolucionárias. De um lado, o poder institucional, o governo provisório e burguês. Do outro, o poder popular, no caso, o poder dos sovietes de operários, camponeses e soldados. Verificando a força crescente deste novo poder, Lenin, líder dos bolcheviques, a tendência mais organizada entre os operários russos, lança a palavra de ordem que ficará para a história: todo o poder aos sovietes. Uma pequena nota antes de continuarmos. Além de Lenin, outro dirigente revolucionário, tantas vezes apagado da história, foi Trotsky. Vocês veem na imagem. Peço-vos, portanto, que redijam uma pequena biografia política sobre ele e que me entreguem via e-mail. Estamos em abril e a situação social na Rússia degrada-se. Por exemplo, os camponeses pobres, que vivem em regime de quase servidão, radicalizam as suas lutas contra os proprietários. Aumentam também as deserções no exército. É um período, para usar uma expressão já célebre, em que os de baixo já não querem e os de cima já não podem. O governo provisório não retira a Rússia da Grande Guerra e, apesar de minoritários nos sovietes, os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, que vocês veem nas imagens, mantêm a linha política entre abril e outubro. Paz imediata, terra aos camponeses, fábrica aos operários e reconhecimento dos sovietes como o único poder legítimo. Apesar de não ter apoio popular, o governo provisório não cede. Cai em outubro, como um castelo de cartas, depois dos bolcheviques tomarem militar e simbolicamente o Palácio de Inverno. Terminava a Revolução de Fevereiro, democrática, de inspiração burguesa, e começava a Revolução de Outubro, socialista. Triunfava pela primeira vez uma revolução de inspiração socialista. Sobre esta revolução, que instituiu os direitos universais ao divórcio, à educação, à saúde, falaremos entretanto. Assim como também falaremos sobre o stalinismo, para diversos historiadores, uma contra-revolução na revolução. Até para a semana e bom estudo!